Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINC-CT, para apresentar o Clique Jornal. O Clique Jornal de hoje vai falar sobre educação. O que muitos falam, porque a questão da criminalidade, que o país só tem jeito pela educação. Então hoje um especialista nesse quesito educação, e oferecendo a oportunidade ao povo brasileiro que vive aqui em São José dos Campos, exatamente para poder pegar este mote e seguir a sua vida até de produção. O professor Walter João de Souza, ele é coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da FATEC, que está instalada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E o professor Walter João também é o vice-diretor da FATEC aqui em São José dos Campos. Professor Walter João, muito boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês na rádio e discutindo um tema importante, né, bastante importante para o Brasil, que é a questão da educação, né? Professor, já se falavam e hoje voltou à tona que a questão educacional do Brasil, o Brasil que passou por questões de greve dos professores, e tudo isso leva em conta o quesito educação. Qual é o grau da educação no Brasil hoje, em especial no estado de São Paulo? Veja bem, Paulo, o Brasil tem um déficit muito grande com relação à educação, né? Tem um problema crônico com relação à educação. Obviamente, isso não vai se resolver de um momento para outro, né? E necessitaria de um planejamento de políticas voltadas à educação e que fossem perpetuadas, não fossem políticas de um governo, ou de um partido, mas que fossem políticas que perpetuassem. A gente sabe que para o Brasil efetivamente se desenvolver e ter um resultado positivo, para que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, saia desse eterno país do futuro, ele tem que investir em educação, e isso levaria pelo menos uma geração, você investindo fortemente na educação, até que você criasse pessoas que tivessem a capacidade de gerar valor para a sociedade, para a indústria. Você teria, como a gente comentou outro dia, teria que colocar a indústria muito mais próxima dessa área educacional, que hoje existem barreiras sérias, principalmente culturais, com relação a essa integração indústria e universidade, né? Quer dizer, no Brasil tem-se essa ideia de que a indústria ela está distante da universidade, que é uma coisa do braçal, não é? Exatamente. A faculdade, a FATEC, que eu represento aqui, na verdade a FATEC tem justamente essa finalidade, né? Ela tem a finalidade de formar tecnólogos. O tecnólogo, apesar de que ele ser relativamente recente no Brasil, tem em torno de 40 anos, né? E você me perguntou da educação em São Paulo. São Paulo tem uma política, através das FATECs, nos últimos 10, 15 anos, na verdade, o número de vagas... Nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, o número de vagas oferecido pelas FATECs, são as faculdades de tecnologia, né? Elas praticamente quadruplicaram, né? Hoje elas são em torno de 20 mil vagas, né? E na verdade, há 15 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 5 mil.
Então, isso mostra claramente uma política do governo do Estado de São Paulo voltada à educação tecnológica. E na verdade, a educação tecnológica, ela tem, como eu disse, culturalmente, até essa questão cultural, ela tem essa coisa de que é uma formação rápida e de que não forma bons profissionais. Mas isso, pelo menos dentro da FATEC, eu posso assegurar que não é verdade. A gente tem excelentes alunos lá, tem excelentes professores das mais qualificadas universidades. E com aproveitamento exemplar. Com aproveitamento exemplar. Hoje, e é uma necessidade do Brasil hoje. Na verdade, se você pegar um engenheiro, você pegar um engenheiro das escolas de primeira linha, como ITA, INPE, USP, Unicamp, na verdade, esse engenheiro ele tem uma forte possibilidade de atuar em outras áreas que não propriamente engenharia, por questões financeiras, puramente financeiras. Vida. Professor, numa escala de prioridades, a educação hoje ela está avançada, até porque nós temos o EAD, o ensino à distância, e eu quero ser mais claro. Há alguns anos atrás, a pessoa precisava saber ler. Daí já estava incluso no sistema. Depois, a pessoa tinha que ter o primário. E aí, tem que ter pelo menos o primário. Numa terceira etapa, tinha que ter o segundo grau. E hoje, necessariamente, a indústria e a sociedade necessita de um curso superior, que é o caso da FATEC. Exatamente, FATEC, foi até bom você ter falado. FATEC, algumas pessoas até se enganam, né? Pensam que é um curso técnico, mas não, é um curso de graduação, um curso de tecnologia. São faculdades que estão espalhadas dentro da área do estado de São Paulo. Então a gente tem em torno de 50 municípios. No estado de São Paulo? Ela é uma faculdade que segue majoritariamente a tendência econômica da região, econômica industrial da região, né? Então a gente tem uma FATEC em Jaú, que tem cursos voltados à área de sapatos, à produção industrial de sapatos. Aqui em São José nós temos alguns cursos voltados à área aeroespacial. Quer dizer, em outras palavras, para ser sapateiro, que dão aquele pescador sapateiro, ele precisa ter uma graduação, porque o calçado hoje é uma indústria que gera milhões de dividendos para o país e empregos também. Exatamente. E na verdade isso ocorreu por quê? Porque a gente concorre hoje globalmente. Então, aquela pessoa que vai produzir sapato, ela tem que fazer isso com vamos dizer, uma noção de contexto, uma noção de... Se ela produzir sapato bem, e o sapato dela for muito bom e barato, ela vai vender isso para fora do país. Então ela vai ter que ter uma noção, conhecer mais de um idioma, ela vai ter que ter uma noção sobre contabilidade, comércio internacional, enfim, uma série de coisas. E até para que ela produza e melhore o produto dela, é bom que ela tenha essa visão que proporciona um curso de graduação para ela, para que ela possa, vamos dizer assim, conseguir o que há de melhor, as possibilidades melhores do produto dela como concorrente hoje global, né? Até porque mesmo o sapato tem que ser ecologicamente correto. Exatamente. Outra coisa que está mudando no mundo é a questão da regulação, né? Então você citou muito bem, a gente tem hoje uma questão, por exemplo, sustentabilidade, que é uma palavrinha muito ampla que todo mundo usa, né? Mas a gente tem questões ecológicas, a gente tem uma questão de sustentabilidade sobre uma série de pontos de vista, né? Financeiro, social, enfim. E na verdade essa regulação ela também obriga para que as empresas produzam novos produtos. Na verdade hoje o que a gente tem no mercado consumidor é um avanço tecnológico muito grande, numa velocidade maior ainda, e a empresa tem que estar inovando sempre. Para inovar, na verdade, você tem que ter um certo conhecimento, né? E tem que estar baseado
Na sustentabilidade. Na sustentabilidade e na tecnologia. Então, como você disse, um sapateiro, se você pegar um sapateiro que conheça muito bem, por exemplo, questões da área química, do tipo do material, composição do material, ele vai ter uma possibilidade maior de inventar, de produzir, de criar novos produtos que sejam aceitos de maneira... sejam melhores aceitos pela sociedade, né? E que ao mesmo tempo contribuam para atender a legislação e a sustentabilidade. Por isso a tecnologia. Por isso a tecnologia. Professor, agora a FATEC, então, se a gente for colocar em números, ela é a maior universidade do Brasil, faculdade do Brasil, são 50 municípios. 50 municípios e 64 unidades. Na verdade, dentro da cidade de São Paulo, temos mais de uma FATEC, né? Tem FATEC Zona Sul, Zona Leste. E quantas faculdades são tantas assim quanto a FATEC, mesmo particular? Eu acho que do estado nós já somos a maior. A maior do estado de São Paulo. A maior. Mas somos faculdade, né? Hoje nós somos um centro universitário, né? Mas não somos ainda universidade. Então, só para diferenciar, se bem que acredito que o público aqui conheça bem essas questões. Principalmente esse público que está ouvindo. Mas, de qualquer maneira, a universidade tem aquela característica de fazer a pesquisa básica, a pesquisa pura, né? E que é importante, sem dúvida, mas também é importante que você tenha uma pesquisa aplicada, que é o que ocorre na FATEC. E isso não elimina a necessidade de você ter um conhecimento de estudo. Você tem que ter um conhecimento muito bom. Até porque, no seu caso, os professores são professores que fizeram uma universidade para estar aplicando a faculdade. Isso. Hoje, 95% dos nossos professores são mestres. Temos aí pelo menos uns 30%, 40% de doutores. 90% de mestres? São mestres. Que aqui na nossa unidade em São José dos Campos temos esses indicadores, né? E grande parte deles, o que eu costumo dizer para o pessoal da FATEC de São José dos Campos, né? Nós estamos numa cidade privilegiada. Por quê? Porque aqui a gente tem facilidade, ou uma maior facilidade, uma maior oferta de mão de obra qualificada. Ou seja, os nossos professores eles são egressos de instituições de primeira linha, como o ITA, como a USP, como o INPE, que são instituições, ITA, INPE e algumas outras da própria cidade, e que são formados aqui, que terminam enveredando por essa questão, por essa área da educação, né? Professor Walter João, o senhor é coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial. Isso mostra que o Vale do Paraíba, em especial São José, é uma cidade eminentemente industrial. A FATEC, ela é o suporte da indústria e também da sociedade na questão do emprego? Sim, com certeza. Hoje nós temos uma inserção dos nossos egressos, dos nossos alunos formados, da ordem de 90% no mercado de trabalho, né? Os cursos que existem na FATEC São José dos Campos, eles são normalmente eles são discutidos na necessidade da necessidade com a própria sociedade, né? Então, esse curso de gestão da produção industrial, a gente procura conversar com quem? Com empresários, com executivos, com gestores de empresa, para saber quais são as necessidades deles, para que a gente possa adaptar a formação, o projeto pedagógico do nosso curso à necessidade da indústria efetivamente. Hoje, Paulo, eu diria que a indústria como um todo, ela tem que se adaptar, ela tem que ser mais tecnológica. Então, hoje no Brasil nós temos uma indústria ainda, como dizem por aí, nós temos dois Brasis. Nós temos grandes capacidades tecnológicas aqui no Brasil e que por vezes são aproveitadas de maneira inadequada ou não aproveitada, né? Mas nós temos também um Brasil que precisa melhorar muito, né? Principalmente na questão na área industrial.
E São José dos Campos, na verdade, é a indústria da maneira como eu conheci, você conheceu, nós que já temos cabelo branco aí, né? Então, essa indústria que ocupava muita gente e produzia uma quantidade X... Que é a indústria da bigorna, né? Exatamente. Ela está deixando de existir. Na verdade, o que nós estamos... o nosso objetivo é formar pessoas que pensem o projeto de produção, a planta, que use tecnologia e que produza mais com menos. Então a gente fala já, doutor, professor, nós vamos para um breve intervalo para os nossos institucionais. Eu quero registrar também a presença do publicitário, o Renato Zeca, acompanhando o professor Walter João. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com o professor Walter João. Ele é o vice-diretor da FATEC aqui em São José dos Campos e coordenador do curso de gestão de produção industrial da FATEC, que está instalada no Parque Tecnológico, região leste, ou sentido Rio de Janeiro, na rodovia Presidente Dutra, que já virou uma avenida aqui no Vale do Paraíba. Já já a gente volta para uma conversa sobre tecnologia e a FATEC de São José dos Campos. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso entrevistado de hoje é o professor Walter João de Souza. Ele é o coordenador do curso de gestão de produção industrial da FATEC aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. Professor, da indústria da bigorna, porque a bigorna é um equipamento que lembra muito a indústria do que era.
E da tecnologia hoje, dos aplicativos, dos tablets, os smartphones, o que é que mudou no comportamento da sociedade em relação a isso? Bem, na verdade, hoje a sociedade ela é extremamente consumidora, ela é bastante exigente e em virtude de toda essa facilidade, essa comodidade que ela tem em função da tecnologia, ela cobra cada vez mais produtos que atendam a essa necessidade de conforto e de possibilidade de ter uma maior comodidade, de forma geral, né? A sociedade, ela exige conforto. Ela exige conforto. E praticidade. Praticidade. E ela não, na verdade, ela não sabe o que ela quer. Ela quer conforto. Como vai acontecer isso? Aí, quem pensar primeiro e efetivamente realizar esse produto, não só pensar, mas efetivamente produtar esse produto, produtar, que eu digo, fazer o produto efetivamente, esse tem uma grande chance de ganhar o mercado. E é por isso, por exemplo, que a gente tem lá na FATEC, todos os cursos eu tenho uma disciplina que perpassa o curso inteiro, né? E que o objetivo é desenvolver produtos ligados à área do curso que ele está fazendo, né? Então, na área de TI, a gente tem uma série de alunos lá que eles vão fazer ao longo do curso lá, desenvolver alguma ideia deles. E o objetivo é que, além disso servir como uma metodologia de ensino, que isso possa também servir como um desencadeador de pequenas empresas de base tecnológica, que é a finalidade do nosso parque tecnológico e das incubadoras que tem lá, né? Agora, professor, a gente está nesse quesito da FATEC, mas existe uma curiosidade. A FATEC foi implantada em São José dos Campos em que ano? Porque ela está bem aceita. Se fala muito da FATEC. Ela já é antiga aqui em São José ou não? A FATEC de São José dos Campos, ela iniciou suas atividades a partir de 2006. Começamos acho que fomos a primeira instituição. Foi em 2006. E fomos a primeira instituição dentro do Parque Tecnológico, né? Depois é que vieram as demais instituições. Hoje nós temos a nossa própria estrutura física, né? Temos o nosso próprio prédio. Dentro do Parque Tecnológico? Dentro da área do Parque Tecnológico. Não está dentro do núcleo do parque, mas está dentro da área do Parque Tecnológico. E eu acho que tanto a FATEC quanto o Parque Tecnológico, e hoje o Parque Tecnológico pode-se entender o quê? Um conjunto de empresas de base tecnológica, um conjunto de empresas âncoras, que são as grandes empresas e que têm, vamos dizer, aporte financeiro dentro também. Do parque. Dentro do parque. Hoje a gente tem dentro do parque Embraer, Boeing, Airbus e algumas outras empresas de grande porte, Petrobras, temos alguns institutos de pesquisas como o IPT, temos algumas universidades como a Unifesp, tem a FATEC, tem a Unesp. Então hoje a gente temos algumas incubadoras. Se a gente voltar no tempo, quando éramos crianças, a FATEC então é a Jetson City. Mais ou menos. Que tinha tudo isso, não é? A cidade dos Jetsons, que tinha lá indústria. Eu me lembro que tinha forno micro-ondas e anos depois é que eu fui ver que existia realmente forno micro-ondas. Uhum. O que a gente tenta isso, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa agora, que na verdade é fazer uma análise. Quais são os ingredientes necessários para que se tenha, por exemplo, alguma coisa do tipo do Vale do Silício, né? Então, o Vale do Silício é um cluster de conhecimento, um polo tecnológico muito discutido ao redor do mundo, um polo de sucesso, né? E assim como ele tem alguns outros na Inglaterra, Canadá e outros. Mas, na verdade, além da estrutura física, você deve ter alguns outros elementos, como cultura, como história, como relacionamento social, enfim, tem uma série de coisas que não basta necessariamente você ter a infraestrutura, você ter só esses elementos, ter a universidade, ter a incubadora ou
Não, você precisa de algumas outras coisas. E São José dos Campos tem um histórico de excelência. Na verdade, ela tem lá desde a década de 50, da implantação do ITA, de um processo de indução, na verdade, da criação, que culminou com a criação da Embraer na final da década de 60, né? E isso é um processo demorado e que demanda um investimento, por isso que eu comentei, né? Agora, como o professor citou que o Parque Tecnológico se compara hoje ao Vale do Silício, que é na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso. E começou lá em 1950 também. Também começou lá nessa época. Lá, agora um detalhe, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos é lá na Califórnia e em outras cidades no entorno. Acontece a mesma coisa aqui em São José com o Parque Tecnológico, com Jambeiro, Santa Branca, Guararema e etc.? Não, ainda não. Pelo menos não da maneira como deveria ocorrer. Lógico que existem. Não se pode fazer essa comparação desconsiderando o fato de os Estados Unidos ser um país de primeiro mundo, de ter um aporte financeiro muito bom, de ter outras regras que facilitam, na verdade, essa aproximação da indústria com a universidade, né? Do conhecimento com a indústria, com um parque industrial. E que hoje isso não ocorre no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar para que isso ocorra de maneira mais rápida, né? E a Faculdade de Tecnologia é isso. A Faculdade de Tecnologia, na verdade, é o que hoje na Europa se conhece como a Universidade Tecnológica, né? Que não é aquela universidade só voltada à pesquisa. Ela é uma universidade que é apoiada pela indústria e apoia a indústria no desenvolvimento de novos produtos e novos conceitos. Professor Walter João, o senhor já respondeu uma época essa pergunta, mas eu quero perguntar novamente para o internauta e o ouvinte que nos acompanha. Foi em 2006, 2009? 2006. 2006. 9 anos já. 9 anos. De FATEC aqui em São José dos Campos, a maior faculdade pública do estado de São Paulo. Quer dizer, é a maior de todas, não é? Eu acredito que sim, com certeza. Em número de alunos, em estrutura, o diferencial é que ela está espalhada ao longo do estado. 50 municípios e 64 unidades. Quais os cursos que tem lá na FATEC aqui em São José dos Campos? Porque hoje nós somos ouvidos no Brasil inteiro por estudantes, por engenheiros, por cientistas do INPE, do DCTA, que queiram vir para cá. Como quantos cursos e quantas vagas são oferecidas na FATEC de São José dos Campos? Então, a FATEC de São José dos Campos oferece 440 vagas, né? São 7 cursos diferentes, 8 cursos, na verdade, com o curso de gestão empresarial, que é à distância. A partir do semestre passado começou a oferecer, né? Então, nós temos 2 cursos na área da tecnologia da informação, que é análise e desenvolvimento de sistemas e banco de dados. Temos 3 cursos na área de aeronáutica, aeroespacial, que é manutenção e manutenção de aeronaves, automação e manufatura digital e projetos e estruturas leves. E temos 2 cursos na área de gestão industrial, que é o curso de logística, né? Gestão logística e gestão da produção industrial. Bom, o senhor poderia repetir os 3 últimos? Que os 3 últimos são bastante interessantes. Sim, gestão da produção industrial, logística e gestão empresarial. Sabe por quê? Porque a gestão empresarial é o cara que vai o que vai vender a ideia para fora. A logística é o que eu passo nas agências de emprego aqui de São José dos Campos, está escrito muito essa questão de logística, estão pedindo muito. A FATEC produz esse profissional. Então, quer dizer, tem vagas para esses cursos?
Sim, esses cursos. A questão da logística, por exemplo, nós vimos aí recentemente a nossa presidenta Dilma falando a respeito dos investimentos na infraestrutura logística, né? Sabe-se que um dos grandes causadores da falta de competitividade dos produtos brasileiros é a questão do custo Brasil, né? E isso envolve grandemente as questões relacionadas à logística, né? E então o profissional de logística hoje ele é extremamente requisitado, assim como o profissional da tecnologia da informação. E hoje nós temos, por exemplo, conhecimentos que existem, por exemplo, dentro do INPE, relacionado a geoprocessamento, a sensoriamento remoto, são questões de conhecimentos que são fundamentais na área de logística hoje. Hoje a FATEC está fazendo um trabalho, a gente tem um trabalho, o professor Tosi, o nosso diretor, ele é bastante preocupado com esse relacionamento com as instituições da cidade de São José dos Campos. Então hoje a gente está fazendo um trabalho junto com a Polícia Militar do Estado de São José dos Campos, né? Para utilização dos alunos do conhecimento para fazer um mapeamento das ocorrências, dos motivos e fazer um trabalho preventivo que possa melhorar a qualidade, a segurança do... Que maravilha. Professor, faltaram as vagas. Mas daqui a pouquinho nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o professor Walter João de Souza, coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da FATEC no Parque Tecnológico aqui da cidade de São José dos Campos. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a você que é do SINDI-CT, do Sindicato Nacional, lembrando que já está circulando o jornal do SINDI-CT, o número 4,
com matérias interessantíssimas que você poderá acompanhar numa manchete de capa, onde fala dos atrasos da Mectron, Odebrecht, que comprometem o PMN e o VLS-1, os planos de Bitar para revigorar a Telebrás. Na coluna Nossa Cidade, falando sobre as audiências públicas que revelam que transpor o Jaguari é temeridade, e mais os investimentos do país em defesa, que cresceram 568% de 2012 até 2013. E o que o professor acaba de falar aí dessa questão da segurança, olha, investimento do país em defesa cresceram 568% de 2012 até 2013. E na capa ainda fala do Jornal do Sindicet de uma palestra sobre regras da Previdência que lota o auditório do ITA. O Jornal do Sindicet está muito bacana, muito bonito, e na página 2, além do quesito que fala da crise do VLS, que desnuda a Agência Espacial Brasileira, tem lá um logo muito bonito da Rádio CT, 2 anos, e onde você poderá acessar www.radioct.com. Professor Walter João, coordenador do curso de produção industrial da FATEC aqui de São José dos Campos. São mais de 50 FATECs espalhadas no estado de São Paulo e 64 unidades. E eu quero registrar aqui, acabou de chegar no nosso monitor aqui, professor, os cientistas, os funcionários do INPE que estão nos ouvindo, INPE DCTA aqui de São José dos Campos nos ouvindo, o CEMADEM, lá seu vizinho no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, são mais de 30 entidades de ciência e tecnologia que também está acompanhando esse bate-papo com o professor Walter João. Nos ouve nesse momento o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, o CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, também nos ouve o CLA, o centro de lançamento de Alcântara. Também aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E finalmente nos ouve naquele calor do Centro-Oeste brasileiro, a unidade regional do INPE, no Avenida Doutor, tem um endereço aqui, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, professor. É uma responsabilidade falar para todo esse pessoal, né? Muita gente. Tem que ser professor, né? Tem que ser professor para poder falar com tanta gente que ouve, interessado. E o povo brasileiro hoje querem mesmo degustar tecnologia, não é, professor? Sim, com certeza. Nós temos uma capacidade muito grande, né? Problema ainda que pouco aproveitada hoje, mas nós temos uma capacidade muito grande de desenvolvimento de gente com capacidade para... É o que a gente costuma dizer, né? Na verdade, hoje instituições como o ITA, por exemplo, que tem 5.000 candidatos para 120 vagas, se você pegasse os 500 primeiros colocados, qualquer um deles com certeza entrariam em qualquer universidade. No ITA são 5.000 candidatos para 120 vagas, se eu não me engano. Eles estavam pensando em duplicar, mas não sei se isso já ocorreu. Quer dizer, são 4.880 que fica fora. Isso. 4.880 que ficam fora e que são excelentes candidatos para qualquer universidade no mundo. E lá não é questão de sorte. Não, lá não é questão de... Não é questão de sorte, mas vamos dizer, o que tira o primeiro candidato que ficou fora da lista é alguma coisinha muito, muito ínfima, que não dá para dizer que esse aluno não teria capacidade para estar lá também. Que interessante, quer dizer, os 5.000 têm chances iguais. Tem chances iguais. Que maravilha. Professor Walter João, existe o FATEC em São José dos Campos e no Vale do Paraíba tem Guaratinguetá, Taubaté?
Então, hoje nós somos em 6 unidades, né? Aqui no Vale? Aqui no Vale do Paraíba. Quais são? FATEC São José dos Campos. Que é o polo. É o polo. Eu não quero dizer sobre o polo para não deixar as outras são unidades de igual chateadas, né? Estão nos ouvindo. Mas hoje nós temos em São José, Pindamonhangaba, Taubaté, Guará, Cruzeiro. Poxa. E tem uma unidade em São Sebastião. E aqui do lado de São José? Em Jacareí. Em Jacareí tem? Isso, Jacareí. Inclusive, aproveitando, Paulo, na unidade de Jacareí nós temos 2 cursos, um de recursos hídricos e um curso que iniciou no semestre passado, que é o curso de geoprocessamento, e que tem como o próprio nome diz, né, ele tem uma relação natural com o INPE, né? Então eu acho que seria muito bom, muito oportuno até para o pessoal que lida com pesquisa e trabalha no INPE, se aproximarem no sentido de trocarem experiências e talvez até para ir virarem professores da FATEC, por que não, né? O pessoal do INPE, né? Sim, com certeza. Olha, então, Jacareí tem geoprocessamento e recursos hídricos. Que estamos aí numa crise, não é? Exatamente. É uma crise sem tamanho, com cantareira vazia, e não chove aqui, não chove ali, quer dizer, chovendo tá, não é, professor? Só que não chove onde deve. Exatamente. Quando é para chover, não chove. Inclusive está no jornal da rádio do SINDCT, está falando aí das audiências públicas que estão revelando, é um estudo muito bacana, que revelam que transpor o Jaguari é temeridade. Quer dizer, uma ótima matéria para ser discutido no curso de gestão hídrica. Isso, recursos hídricos. Recursos hídricos que o INPE pode participar lá. São professores voluntários? O que seria? Eles podem. Primeiro tem essa questão de que para dar um curso de geoprocessamento ou de recursos hídricos, com certeza, vamos dizer, o profissional adequado de educação para participar desse curso são profissionais, obviamente, o melhor local de formação desses profissionais, com certeza, é o INPE, né? E segundo, que eu acho que até para promover eventos e experiências e, enfim, trabalharem conjuntamente de forma a você ter um melhor desenvolvimento, melhor aplicação de todo esse conhecimento que é desenvolvido no INPE, né, e que muitas vezes por falta de gente mesmo, né, que a gente sabe que falta uma infraestrutura, possibilidades, investimento financeiro para desenvolver todo mundo. Então o que a gente tem lá na FATEC são uma quantidade de alunos que estão lá ávidos por conhecimento, por aprendizado, e que podem inclusive serem utilizados para fazerem pesquisas conjuntamente. Então, atenção, INPE, gestão hídrica e geoprocessamento. Professor, se o INPE indo para a FATEC, seria o mesmo que um carnavalesco lá do Rio de Janeiro viesse ensinar carnaval pra gente aqui no Vale do Paraíba. Seria alguma coisa de muito especial, né? Com certeza, seria algo muito bom e algo que quem ganharia, na verdade, é a população joseense, por que não a brasileira, né? Muito bem. Porque eu acho que esse conhecimento ele tem e deve ser, vamos dizer assim, socializado, e não apenas socializado. Na verdade, eu acho que a gente falou aqui de produção industrial, de tecnologia. Eu acho que é uma possibilidade de desenvolver novas tecnologias, novas aplicações, porque essa garotada que está entrando agora na faculdade, eles têm assim uma imaginação incrível, né? E daí pode surgir muita coisa que é bacana, que pode virar produto e algo que represente um desenvolvimento para o próprio Brasil.
Que bacana. A nossa editora de comunicação, jornalista Shirley Marciano, e o convite do professor Walter João, ele que é o coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da FATEC, convidando para que o INPE vá dar aula na FATEC de Jacareí. Olha que legal, né? O pessoal está ouvindo lá, com certeza ficaram realmente felizes, né, desse convite. E é muito bacana recebê-los aqui, né, Paulinho? Tudo a ver aqui com o nosso trabalho, que o dia a dia nosso é tecnologia mesmo, e a FATEC está aí, né, para construir a cabecinha do pessoal para essas questões. Mais do que na hora. Professor, o senhor ficou no bloco anterior de falar quantas vagas, a quantidade de vagas que tem na FATEC aqui de São José dos Campos. Quantas são? Isso, são 440 vagas. 440? 440. Dessas 440, 40 é na modalidade EAD, que é a distância, que é a gestão empresarial. As demais são presenciais, são aqui, nós temos 40 no curso de logística oferece 80 vagas, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas oferece 80 vagas, banco de dados 40 vagas, os cursos da área aeroespacial também 40 vagas cada um, total de 120, né? Manufatura, manutenção de aeronaves e projetos de estruturas leves. Muito bem, nós vamos para olha, falou de manutenção de aeronaves. Exato, manutenção de aeronaves. Nós vamos para um breve intervalo e eu, na volta, juntamente com a Shirley, professor, eu quero perguntar sobre o sistema de cotas, mas só responde daqui a pouco o professor Walter João, ele que é o coordenador do curso de Gestão de Produção da FATEC no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos. Conosco também na mesa a jornalista Shirley Marciano, que é a nossa editora de comunicação, e o publicitário Renato Zeca. O Renato Zeca, que, veja, a publicidade é tão importante que hoje até carne tem marca, né, professor? Já lembrou do nome, né? Por causa de publicidade. Então, o Renato Zeca é um desses publicitários. Um instante só, a gente volta já para o último bloco, professor. Sobre já está acabando já? Que pena, não é? Você precisa me convidar mais vezes para vir aqui falar. Já está convidado, hein? Vamos fazer mais uma hora com o professor Walter João. Um instante, a gente volta já no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o professor Walter João de Souza, coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da FATEC, aqui de São José dos Campos, que já está há 9 anos aqui no Parque Tecnológico. São 440 vagas, são diversos cursos, inclusive curso de geofísica, geoprocessamento, que tem ali em Jacareí, e outro de recursos hídricos também. Bom, professor, primeiro, pode-se fazer o curso da FATEC no EAD em qualquer estudante do Brasil, de qualquer parte do Brasil? Sim, passar pelo processo seletivo, né, que ocorre uma vez a cada semestre, o requisito mínimo é que tenha concluído o 2º grau. Então, 2º grau, qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar. E o vestibular, se faz também EAD ou não? Tem que vir aqui? Não, o vestibular é presencial. Tem que vir aqui, né? Tem que vir fazer. Então conheça o Vale do Paraíba. Qual é o horário de vagas desses 440 alunos, professor? Então, hoje nós temos cursos no período da manhã. As aulas, tem alguns cursos que começam às 7h10, outros que começam às 8 horas. Normalmente eles vão das 7h10 às 12h35. No período da tarde nós não temos cursos hoje. E no período da noite começa às 18h45 e vai até às 23h05. Muito bem. Existe... bom, então começa às 7h10 até 10h45. Até 23h05. 23h05. Isso, porque o nosso curso de tecnologia, ele tem um diferencial, que é a quantidade de horas, né? Nosso curso tem 2.800 horas, ele é praticamente um bacharelado, que é feito em 3 anos. Ele é uma coisa que preocupa bastante a gente, é a questão da qualidade do curso, né? Então, a gente faz com que essas 2.800 horas efetivamente sirvam para formar o melhor profissional. Tanto que hoje nós temos alguns ex-alunos que estão estudando aí, fazendo mestrado nessas universidades como USP. Tem aluna já fez o mestrado, está fazendo doutorado na USP, tem aluno que fez mestrado no ITA, tem aluna que está fazendo mestrado no INPE, na Unesp. Então, vamos dizer assim, o nosso objetivo, a nossa preocupação maior é com a questão de formar o melhor aluno. Agora, por falar em melhor aluno, melhor aluna, professor, existe também lá na FATEC o sistema de cotas? Sim, hoje você tem 3% de cota para a questão racial, né? Tem 10% para alunos que tenham feito todo o curso em escolas públicas, né? 10% para a escola pública. Isso. Se você juntar os dois, a escola pública mais ser um afrodescendente, você tem 13% no total. Muito bem. Então tem cotas. Tem cotas. Fica até bem melhor. Agora, em relação à idade, tem restrição para se fazer um curso na FATEC? Não tem restrição de idade. Isso a partir de quando? De qual o mínimo de idade? Na verdade, o mínimo o pré-requisito mínimo para entrar é a conclusão do 2º grau, né? Então, se o aluno conseguiu concluir o 2º grau com 16 anos, 17 anos, a gente tem alunos lá que começam o curso aos 17 anos. Isso significa que aos 21 ele já vai estar graduado, e aos 25 ele já pode estar enveredando aí por uma linha muito boa. Se escolher a carreira profissional, indústria, ok. Se enveredar pela área de educação, também está muito bem encaminhado. E um pretendente a uma vaga na FATEC, como é que ele pode saber mais sobre
sobre os cursos e como que ele pode se inscrever, professor? Então, informações a respeito do vestibular podem ser obtidas no site www.vestibularfatec.com.br. Atenção, www.vestibularfatec.com.br. Muito bem. Ou acessar o site do Centro Paula Souza, www.centropaulasouza.gov.br. Agora, e existe algum meio ou evento para que os alunos possam, no caso, divulgar as suas habilidades, professor? Sim, a gente tem hoje, por exemplo, o curso de logística. Nós já estamos na 5ª edição de um congresso interno das FATECs, né, que divulga justamente os trabalhos acadêmicos realizados e orientados pelos professores da própria FATEC. Hoje os alunos, a gente já tem um número relativamente grande de participação de alunos em eventos acadêmicos científicos, né, em todo o Brasil e fora do Brasil também. Com relação às indústrias, a gente tem dentro do Parque Tecnológico, como eu falei para você, Paulo, hoje lá tem bastante empresas de pequeno porte, de base tecnológica, e nós temos um número de alunos bastante grande hoje já trabalhando com essas empresas no desenvolvimento de tecnologia. A FATEC fica no Parque Tecnológico? Isso, a FATEC fica dentro do Parque Tecnológico. Acabei de vir de lá. Eu fui no Semadem, né? Isso, o Semadem, a gente também temos por sinal, nós temos um aluno nosso que trabalha lá no Semadem. Que legal. Mas o objetivo da FATEC, e como a gente tem uma relação que eu acho muito saudável, muito boa e que deveria ocorrer nas demais unidades da instituição, que é esse relacionamento bom com o parque, com o professor Halp, que é um entusiasta dessa coisa de a educação para todos e a educação de qualidade, né, contribuindo com o desenvolvimento do país, né. Então, hoje a gente tem alguns projetos junto com o professor Halp lá no Parque Tecnológico. A gente tem um laboratório dentro do parque que tem algumas ações com o ITA, né, também relacionada ao desenvolvimento, que utiliza os alunos por meio de bolsas de pesquisa do CNPq, da FAPESP. Enfim, a gente tem uma série de iniciativas que eu acredito que sejam muito boas e que, vamos dizer, como o próprio Paulo falou, a gente tem, e aqui a Shirley vai poder ajudar a gente tem um problema de comunicação, né? Pouca gente conhece todo esse trabalho, né? Da FATEC. Mas que agora está aberto, né, sim, professor? Para você ter uma ideia, nesse próximo semestre, no início do próximo semestre, o professor Tosi, que é o diretor, juntamente com o professor Damiani, que é ex-professor do ITA e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, eles vão tá indo para a Holanda, a convite do próprio governo holandês, de uma universidade holandesa também, para a gente estar estabelecendo um acordo de cooperação, onde a gente vai ter algum trabalho conjunto, algumas pesquisas sendo iniciadas conjuntamente, né? Olha só que bacana. A gente tem um jornal, né, Paulinho, que além da entrevista que eu vou ouvir, né, como eu cheguei um pouquinho depois, a gente pode também trocar aqui figurinha para a gente marcar uma entrevista para falar mesmo sobre o trabalho que é desenvolvido na FATEC, para colocar no jornal. Será um prazer. Para todo o Brasil. Com certeza. Bom, então, o vestibular quando é? O vestibular ele ocorre 2 vezes, no mês de junho e no mês de dezembro. Então em dezembro terá. Dezembro terá. A partir de agosto, setembro, já tem já começa o processo do novo vestibular. Agora em agosto. Agora, professor, e as perguntas do vestibular é só sobre tecnologia? Não. O vestibular segue o processo dos normais do vestibular, mas o aluno que queira entrar, se ele acessar esse site que nós comentamos aqui, www.vestibularfatec.com.br, ele tem todas as provas anteriores, as últimas
10 provas, pelo menos ele tem lá, com gabarito, então é uma maneira dele estudar e escolher o curso que ele quer fazer lá também. Então, fazendo um teste aqui com a Shirley, um vestibulinho aqui no ar aqui, você já ouviu falar da Paula Souza? Paula Souza? É. O Instituto? A FATEC é Paula Souza. Mas já ouviu? Não. Aí, ó, tá vendo? Esse é o problema da comunicação, não é, professor? Olha, tá certo. Engraçado e interessante que não é Paula, né? Não é Paula Souza, e sim professor doutor Antônio Francisco Paula Souza. Olha só que interessante. Vai pegar muita gente, não é? Sim. Porque de repente, você já ouviu falar da professora Paula Souza? Muita gente pensa que é a professora. Exatamente. Que é uma professora. E ele era um engenheiro que foi inclusive fundador da Escola Politécnica da USP. Interessante. Legal, conhecimento. Então, era o professor Antônio Francisco Paula Souza. Que interessante. Professor, alguma pergunta eu deixei de fazer ao senhor que o senhor gostaria de responder e a gente não fez? Não, acho que a única pergunta que você não me fez foi quando é que eu teria disponibilidade para voltar. Ah, que maravilha! Então gostou. Então, que legal. Então já fica está feliz feito o convite. Bom isso, claro, né? Claro, volte quando quiser. Agora um detalhe, quando que vai sair a matéria do professor Walter João no jornal da Rádio CT? Se falar então, é porque... Não, a gravação de hoje... Não, do jornal. Não, o jornal, entrevistando daqui no final, que vai estar saindo um jornal. Esse jornal é novinho, né? Acabou de sair, eu comecei um novo agora. Ele sai daqui uns 20 dias. Pro vestibular, professor. Okay. Que é em novembro. O vestibular ocorre em dezembro, mas todo o processo vai do mês de setembro, do início de setembro até no final até novembro. Tá aí a pauta. Sim, claro. Que bacana. A gente vai lá então. Ok, será um prazer, Shirley. Ótimo, conversar. Bacana. A gente conversa um pouco sobre... inclusive o professor Tosi pode descrever melhor esse processo que a gente tem hoje com a Holanda, com a Universidade Twente e em Holland. A universidade que está convidando para que a gente vá. Que bacana. Maravilha. Muito bom. Professor Walter João de Souza, coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da FATEC, aqui no Parque Tecnológico em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Paulo, o prazer foi meu. Eu agradeço a possibilidade. Na verdade, falar de educação no Brasil é sempre um privilégio, né? Poder falar, e estamos aí tentando contribuir com a melhoria da educação. E quando a gente fala melhoria da educação, na verdade a gente está falando melhoria da qualidade de vida do Brasil, em diminuição de desigualdades, enfim, em melhora da humanidade de forma geral. Muito obrigado, professor. Shirley, tivemos uma aula com o professor é mestre? Sou mestre. Olha só. Então, uma aula de um mestre. Um mestre falando para os ouvintes muito especiais aqui da Rádio CT. Meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final e mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de comunicação, a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro, o Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia amizades, e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.